Deus está conosco. Então, se Ele está conosco, nós estamos do lado do vencedor. E se nós estamos do lado do vencedor, com certeza, assim como disse o nosso apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e entregou a sua vida por nós. Para esta oportunidade, gostaria de compartilhar 2 textos da palavra do Senhor. João, capítulo de número 1, versículo 29, e a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7. O tema hoje é falando a respeito de Páscoa, e nós queremos nos apropriar desses textos para trazer aqui uma reflexão aos irmãos a respeito deste assunto. João, capítulo 1, versículo de número 29, e 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 aos Coríntios 5, 7, nos diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, com esses 2 versículos, quero falar a respeito da Páscoa, e eu trago um tema nessa noite, e o tema é Páscoa, a salvação revelada em Cristo. Então, nós, com o favor de Deus, entenderemos a respeito desse assunto, vendo dentro da Bíblia Sagrada que a festa da Páscoa, como nós falamos no começo do culto, não é uma invenção humana, mas é uma festa instituída por Deus. Deus instituiu essa festa na antiguidade para um povo chamado de povo hebreu, e desde quando ela foi instituída, ela vem sendo comemorada todos os anos. E para nós que hoje fazemos parte do Novo Testamento, fazemos parte da Nova Aliança, ela continua sendo válida, só que em um outro aspecto. Nós não comemoramos mais como era comemorada antigamente, porque para nós, como nós lemos aqui em 1 aos Coríntios 5, 7, ela criou um outro significado em Cristo, um outro significado em Jesus. Por isso o tema nessa noite é Páscoa, a salvação revelada em Cristo. Então, para entendermos a respeito desse assunto, eu gostaria de contar algumas histórias para os irmãos dentro da Bíblia Sagrada, e nós passaremos também pela Páscoa, porque nós entendemos que existe uma necessidade mundial, existe uma necessidade de todo ser humano, que é conhecer o seu Criador, que é conhecer a Deus. Você vai observar e ver que no mundo existem várias religiões, e todas elas falam a respeito do ser humano, de como surgiu, qual o propósito aqui na terra, o que vai acontecer após a morte, a questão da criação do mundo. E nós, que somos cristãos, cremos em Deus como Criador dos céus, da terra, também do ser humano, Criador de todas as coisas. E nós, pela Bíblia Sagrada, que é o livro que nos proporciona vivermos aqui nessa terra com segurança, a Bíblia nos garante que existe uma pátria celestial, que o nosso Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós, e em breve Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para morar com Ele. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos exatamente encontrar respostas para todas essas questões. Da onde veio o ser humano, qual o propósito dele aqui nessa terra, o que vai acontecer após a morte, qual o propósito de Deus, se Deus realmente existe. E nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que sim,
que dentro da Bíblia Sagrada, Deus se apresenta como Criador de todas as coisas, e a Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que Ele criou o ser humano, criou o homem, Adão e Eva, e Deus os colocou ali no jardim do Éden. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 3, que infelizmente Adão e Eva desobedeceram a Deus, desobedeceram ao Senhor, e agora eles são encontrados numa situação de desobediência, são encontrados numa situação de pecado. E para que você que está aí nos ouvindo entenda muito bem essa mensagem, pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós não nos enquadramos com o propósito de Deus para as nossas vidas. A definição mais simples e mais correta é de que pecado é errar o alvo. Deus tem um propósito para as nossas vidas, e quando nós fugimos desse propósito, nós erramos o alvo, então nós estamos fora do propósito de Deus para as nossas vidas, e pelo fato de estarmos fora do propósito de Deus, nós temos algumas consequências. Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, ele disse: vocês não vão comer dessa árvore. Mas então a serpente veio, enganou Eva, ela comeu do fruto, deu ao seu marido, e agora os dois estavam em condição de pecado, de desobediência, erraram o alvo, o propósito que Deus queria para a vida deles. Então você pode ler o relato de Gênesis capítulo de número 3, que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem, para estar ali com o homem, mas infelizmente Deus chega um dia e não encontra Adão. E quando perguntado, Adão responde juntamente com a sua mulher, dizendo: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me, porque eu estava nu. Então a Bíblia diz que ele fez para si aventais, para ele e para Eva, e então eles se apresentam diante de Deus envergonhados, porque o pecado faz isso, o pecado envergonha, o pecado maltrata, mas Deus, que não é pego de surpresa, louvado seja o seu santo nome, já sabia que isso ia acontecer, então Deus coloca em prática o projeto que ele já tinha elaborado, para então acabar com esse afastamento que o homem criou quando pecou contra Deus. Você vai ver em Gênesis capítulo 3, versículo de número 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então houve uma separação entre o homem e Deus. Mas Deus, antes de Adão sair do jardim, Deus anuncia para ele uma promessa. Apesar de Adão estar ali envergonhado, afastado da comunhão com Deus, afastado do Senhor, afastado da presença do Senhor, Deus faz uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, dizendo que da semente da mulher ele levantaria um capaz de destruir o poder do pecado e então reatar a aliança que foi quebrada no jardim do Éden, fazendo uma aliança nova, proporcionando ao ser humano a alegria, o prazer que é estar novamente na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Adão sai do jardim, mas ele sai com uma promessa de que Deus providenciaria a reconciliação, que Deus providenciaria que o ser humano voltasse para a presença do Senhor. No decorrer do tempo, Deus foi então se revelando progressivamente ao homem, e então a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Deus vai levantando homens e mulheres para que então essa comunhão fosse restaurada. Deus levanta homens que conduzissem o povo no seu caminho, homens e mulheres que conduzissem o povo para a presença do Senhor. Então nós chegamos em Gênesis capítulo de número 12, onde ele encontra um homem chamado Abrão.
E Deus faz a esse homem promessas. Ele promete a ele um filho, ele promete a ele uma terra, e ele promete que através desse filho, Deus levantaria uma grande nação, e essa nação, esse povo que ele levantaria, e adoraria ao Senhor, e então se voltaria para Deus, se voltaria para a presença do Senhor. A Bíblia diz então que Abraão vem, o filho da promessa nasce, o nome do filho é Isaque. Isaque tem um filho, o nome do filho é Jacó. Então Jacó tem 12 filhos e uma filha, que então dão origem a todo o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, as 12 tribos de Israel. E nós vamos acompanhar dentro da Bíblia Sagrada, Deus fazendo questão de trazer à memória essa aliança, essa promessa que ele fez, que ele cumpriu na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora o povo todo formado, o povo está lá. José então é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Deus o abençoa no Egito, ele então se torna governador do Egito. Vem uma grande fome sobre a terra. Jacó envia os seus filhos para o Egito, José se revela para eles. Então José traz todo o povo do Senhor, da casa de Jacó, aproximadamente 70 pessoas, e eles ficam morando ali no Egito, e então eles vão continuar a história da sua vida no Egito. E você observa que Deus, quando disse para Abraão que levantaria uma grande nação dele, levantaria a partir dele um grande povo, ele falou em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Então disse Deus a Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, muitos se enganam pensando que o povo de Deus foi para o Egito enganado. Não, estava dentro do plano de Deus. Deus já sabia que isso ia acontecer, Deus já tinha anunciado que eles seriam escravos ali no Egito, mas Deus também, mais uma vez, reafirmou a promessa dizendo: vai chegar o tempo em que eu tirarei vocês de lá, e vocês sairão de lá com grande riqueza para me servir. Bendito seja o nome do Senhor, na terra que eu prometi aos seus pais. Sabe o que acontece? José, diante dos seus irmãos, antes de morrer, você pode acompanhar em Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25, antes da morte, confiando na promessa de Gênesis 15, 13 e 14, José disse para os seus irmãos: eu morro, mas eu sei que certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão que está nos ouvindo nessa noite, eu quero dizer para você: por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja complicada, por mais que alguns sofrimentos possam acontecer, continua firme, confiando nas promessas do Senhor, continua firme, confiando nas promessas de Deus, continua firme com a sua fé depositada no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus resolveu o tempo de cumprir a sua promessa. Mais de 400 anos passam ali na terra do Egito, o povo de Deus, e então Deus resolveu que chegou a hora. Então ele levanta um líder chamado Moisés. Moisés vai até Faraó com a palavra do Senhor, dizendo: Faraó, Deus me enviou aqui para libertar o povo de Israel, e a ordem é: deixa ir
o meu povo. Faraó se recusa. Então, pelo poder de Deus, Moisés invoca algumas pragas, ao todo 10 pragas, para então julgar a nação do Egito, o povo do Egito, para que então Faraó deixasse o povo ir. Mas sabe o que acontece? O coração de Faraó era duro. Faraó não aceitou libertar o povo de Israel. Vem a primeira praga, ele não liberta o povo de Israel. Vem a segunda, a terceira, a quarta. Em alguns momentos ele chama Moisés e diz: Moisés, eu vou mandar o povo embora, mas ora a Deus, pedindo que Deus tire do meio de nós essas pragas. Moisés ora, Deus tira a praga do povo do Egito. Então Faraó muda de ideia e diz: não, eu não vou deixar vocês ir. Se quiserem ir, vão só os homens, vão e deixem as mulheres, deixem as crianças, podem ir, deixem os animais. Outra hora ele diz: sacrifiquem aqui mesmo. E Moisés, firme na promessa do Senhor, na palavra de Deus, diz: não, a palavra de Deus é que nós devemos sair dessa terra, devemos sair do Egito, devemos sair desse sofrimento, porque Ele preparou para nós uma terra que mana leite e mel. Ele preparou para nós uma terra aonde Ele disse que vai nos abençoar, e nós queremos ir para lá. Não queremos adorar a Deus aqui no Egito, mas queremos adorar ao Senhor com liberdade, aonde Ele escolheu para adorarmos ao Senhor. Bendito e exaltado seja Deus. Faraó não aceita. Então as 9 pragas assolam ao Egito. Em decorrência da 10ª praga, Deus então institui a Páscoa para o povo hebreu. E observa como Deus vai se revelando progressivamente na história. Em Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus se revela no momento que então Deus vestiu, cobriu a nudez de Adão e Eva com roupas feitas de peles de animais. E nós podemos então inferir que se foram peles de animais, algum animal precisou ser sacrificado para que então Adão pudesse estar novamente na presença do Senhor. Agora, na Páscoa, Deus vai fazer novamente, Ele vai se revelar mais uma vez, e Ele vai se revelar dando uma ordem para o povo de Israel. Ele disse para Moisés: Moisés, vai vir a 10ª praga. Avisa para Faraó, avisa para ele que eu enviarei um anjo destruidor. Ele passará pela terra do Egito e ele vai matar todo filho primogênito, desde o animal ele vai matar, e também dos seres humanos. Aí nós olhamos para o texto e nós pensamos: como então Deus poupar o povo de Israel, já que Israel estava na terra do Egito? A Bíblia diz que Deus dá uma ordenança para o povo de Israel. Êxodo capítulo de número 12, Deus falou: olha, o povo de Israel não vai sofrer com esta praga, o meu povo não vai sofrer com esta praga. Façam o seguinte: cada família vai pegar um cordeiro macho de 1 ano. No 10º dia eles vão pegar do mês de Abib, ou do mês de Nissan, que corresponde para nós aí no final do mês de março, começo do mês de abril. Eles vão pegar o cordeiro no 10º dia, vão observá-lo até o 14º dia. Esse cordeiro não pode ter nenhum defeito, não pode ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. Vocês vão sacrificá-lo ao final da tarde do 14º dia. Vocês vão pegar o sangue desse animal e vocês vão colocar nos umbrais das portas. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aí o Senhor diz o seguinte para Moisés: Moisés, vai acontecer que quando eu passar pela terra do Egito para destruir os primogênitos dos egípcios, quando eu olhar o sangue na porta da casa dos israelitas, eu vou passar por cima, e então eu não vou ferir a família do povo de Israel. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aqui então faz sentido
a instituição e o significado da palavra Páscoa. Pois Páscoa, no hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, é a expressão Pessa, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. A Bíblia diz no livro do Êxodo que quando deu meia-noite, o anjo passou por toda a terra do Egito, na casa que ele passava, que era a casa de egípcio, que não tinha a marca do sangue na porta, então o anjo entrava e matava o filho primogênito. Mas na casa dos israelitas, na hora que ele chegava, que ele olhava o sangue nos umbrais das portas, ele então pulava aquela casa, ele então passava por cima daquela casa, dizendo assim: não, essa casa aqui tem marca da promessa, essa casa aqui tem marca de obediência, essa casa aqui tem marca de fé, pois o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais das portas do povo de Israel serviu como livramento para eles. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel matou o cordeiro, cada pai de família pegou o sangue e colocava, e parece que eu posso ver eles nas portas das casas dizendo: eu creio, eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei ao Deus a quem eu sirvo, eu sei que Ele é Deus Todo-Poderoso. Se Ele disse que não vai matar, porque Ele vai ver a marca do sangue, então Ele não vai matar. Então eu vou marcar a minha casa com sangue, eu vou marcar a minha porta com sangue, porque quando o Senhor vir o sangue na porta da minha casa, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar o escape. Então a salvação de Deus acontecerá na Páscoa, quando Ele vir o sangue na porta. Louvado seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja Deus. Tem um hino lindo dentro da harpa cristã que diz assim: quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir no Egito. Assim sucedeu. A pergunta que vem é: Deus não teria outro motivo, não teria outro meio para poupar o povo de Israel? Ele teria, porque nós vamos ver mais adiante, quando o povo está encurralado pelos egípcios diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus abre o mar, o povo passa a pés enxutos, chegam do outro lado, os egípcios morrem afogados no mar, e o povo de Deus canta o hino da vitória dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ananias, Misael e Azarias, quando são jogados dentro da fornalha ardente, a Bíblia diz que nem sequer um fio do cabelo da sua cabeça saiu chamuscado, muito pelo contrário. Nabucodonosor se levanta assustado e pergunta: nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? Alguém diz: sim, Senhor. Por quê? Ele diz: porque eu estou vendo 4 homens passeando lá dentro, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses, é semelhante ao Filho dos Deus Altíssimo. Sabe quem ele estava vendo? O Deus Todo-Poderoso dando livramento, o Deus Todo-Poderoso guardando aqueles que confiam nele, aqueles que depositam a sua confiança nele. Louvado seja Deus, aleluia. Deus tinha outros meios de livrar o povo de Israel, mas ele disse: passem o sangue do Cordeiro, passem o sangue do Cordeiro nas portas, porque quando vocês estiverem fazendo isso, assim como um animal foi morto lá no Jardim do Éden, assim como vocês estão matando um cordeiro aqui na Páscoa, tudo isso aponta para o sacrifício do meu filho, que eu vou enviar sobre a terra. Ele vai vir, e o sangue aponta para ele. O livramento hoje na Páscoa é para o povo de Israel, mas futuramente Deus anuncia
anuncia através do sangue, dizendo: o sangue do meu filho vai então dar livramento e salvação para toda a humanidade. Bendito seja o santo nome do Senhor. E hoje durante o dia, nós já estivemos aqui participando da comunhão, comemos o pão, tomamos o vinho, simbolizando o sangue de Cristo. Ei irmão, ei irmã, você que já entregou a sua vida a Cristo, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, o sangue de Jesus te salvou, o sangue de Jesus te limpou dos teus pecados, o sangue de Jesus te concedeu salvação, livramento. Então adora ao Senhor, glorifica ao Senhor. É como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O sangue apontava para Cristo, o cordeiro apontava para Cristo. Então, a Páscoa para os judeus significou esse livramento, passar por cima, poupar os primogênitos lá no Egito. Desde então, foi instituída como estatuto perpétuo, e eles passaram a celebrar a Páscoa todo mês, todos os anos, virou uma festa sagrada para Israel. E a Bíblia diz que Deus continua se revelando no decorrer da história. Foi assim ainda no livro do Êxodo, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, porque sempre foi vontade de Deus, não um afastamento, mas a sua presença no meio do povo, o povo adorando a Ele, o povo bendizendo a Ele. Ele então disse em Êxodo 25:8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. A Bíblia diz que Deus mostra todo o plano para Moisés. Moisés então vai falar com os israelitas, e a Bíblia diz que Deus já tinha capacitado alguns homens, dentre dele Bezalel, para então construir o tabernáculo, junto com outras pessoas. E a Bíblia diz que Deus mais uma vez se revela através do tabernáculo, fazendo com que tudo apontasse para Cristo. E você observa que a maneira como Deus trabalha é através do método da substituição. Quando Adão pecou, alguém morreu por causa do pecado de Adão. Quando ele queria livrar o povo de Israel no Egito, um cordeiro foi sacrificado para poupar os primogênitos. Agora, quando ele institui os sacrifícios no tabernáculo, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés constrói o tabernáculo, e Deus mostra para ele todo o plano, e então ele, juntamente com as outras pessoas, vão construir o tabernáculo. Então o tabernáculo ele tem a sua cerca, o tabernáculo ele tem a tenda da congregação, tem alguns móveis, alguns objetos que Deus propositalmente, apontando sempre para Cristo, ele então pediu, mandou que eles fizessem. E nós vamos olhar a beleza da revelação de Deus no tabernáculo. Quando nós olhamos, o sumo sacerdote tinha o dia da expiação. Ele era então o dia em que toda a congregação de Israel se reunia em volta do tabernáculo. O tabernáculo de forma retangular. A Bíblia diz que três tribos ficavam em frente ao tabernáculo. 3 tribos ficavam na parte de trás do tabernáculo, do lado de fora. 3 ficavam do lado esquerdo, 3 ficavam do lado direito. As 12 tribos de Israel, apontando e dizendo: Deus é o centro da nossa vida, Deus é o centro do nosso viver. E diante da construção do tabernáculo, a presença de Deus, Deus tinha revelado para Moisés. Ele disse: Moisés, você vai construir o tabernáculo e eu vou me manifestar.
eu vou me apresentar na tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e esse móvel, ele ficava lá no íntimo, lá dentro, e para chegar à presença do Senhor, o tabernáculo nos mostra que precisa algumas coisas. Quem estava do lado de fora, olhava na esquerda, na direita, na parte de trás, e dizia: nós não temos como chegar à presença do Senhor. Senhor, como chegar à tua presença? Como nos aproximar de ti? Então a Bíblia diz que na frente do tabernáculo, uma porta foi aberta, apontando para Cristo e dizendo: só existe uma porta para nos chegarmos à presença do Senhor. Louvado seja Deus. Quando o sumo sacerdote entrava pela porta do tabernáculo, ele estava dentro do pátio. Quando ele chegava no pátio, se deparava de frente com o altar do sacrifício, apontando para Cristo e dizendo: para chegar à presença do Senhor, precisa passar pelo sacrifício. O cordeiro então era apresentado, e Deus então mais uma vez, ele usa o método da substituição. Ele ordenou dizendo: quando alguém pecar, vai trazer um cordeiro até aqui, o sacerdote então vai sacrificar, mas antes de sacrificar, aquele que está ofertando, aquele que está oferecendo o cordeiro por causa do seu pecado, ele vai colocar a mão sobre o animal. Ele vai colocar a mão sobre o animal, e quando ele fizer este ato, ele estará dizendo, confessando os seus pecados, e entendendo e dizendo: eu pequei, eu errei, eu merecia ser morto, mas esse cordeiro vai morrer no meu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então era entregue para o sacrifício, ele era degolado, o sangue era tirado, colocado numa bacia. Então o sumo sacerdote continuava a sua trajetória, indo em direção à tenda da congregação. Antes de chegar na tenda, ele passava pela pia de bronze. A Bíblia não dá muitas explicações a respeito dela, mas diz que foi feito pelos espelhos que as mulheres usavam. Então a Bíblia diz que Deus mandou colocar água limpíssima. Quem ficava de frente para a bacia, ele então podia ver o seu rosto, e a Bíblia diz que o sumo sacerdote, na sua testa, ele trazia a frase: santidade ao Senhor. Uma vez sujo do sacrifício, ele vinha para a pia de bronze para se lavar. Quando ele chegava, ele olhava para a água, o espelho refletia no seu rosto, e ele lia: santidade ao Senhor, apontando para Cristo e dizendo: para chegar à presença de Deus, precisa estar em santidade, precisa se limpar, se purificar. Ele se limpava, atravessava o primeiro véu, como o escritor aos Hebreus explica. Ele chegava então no lugar santo. No lugar santo, do lado esquerdo, havia o candelabro de ouro, com as suas sete lamparinas, com as suas 7 luzes. Então ele olhava para o candelabro de ouro, que aponta para Cristo, dizendo: ele é a luz da nossa vida, é ele que ilumina a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Do lado direito, lá no lugar santo, a mesa com os pães da proposição, 12 pães, cada um representando uma das tribos de Israel, apontando para Cristo e dizendo: Jesus é aquele que nos sustenta, ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu, é ele que nos supre nas nossas necessidades. A Bíblia diz que de frente, próximo do segundo véu, estava o altar do incenso. Ele chegava com a bacia de sangue, botava o seu dedo, molhava as pontas do altar, oferecia o incenso, e então ele passava o segundo véu, entrava. Agora ele estava no Santo dos Santos. Bendito seja o nome do Senhor. De frente para a Arca da Aliança, de frente para aonde a presença de Deus se manifestava. E Deus disse para Moisés: Moisés, Arão, seus filhos, os sumos sacerdotes, não se apresentarão diante de mim sem sangue. Se apresentarem
sem sangue, eu vou os matar na minha presença. Mas então o sumo sacerdote se apresentava, então Deus olhava para ele, ele estava com o sangue do sacrifício. Deus olhava para o sangue, aceitava a oferta do sumo sacerdote. Lá fora o povo estava aguardando, esperando o que ia acontecer quando a presença do Senhor se manifestava. O povo então começava a glorificar a Deus, a adorar ao Senhor, dizendo: Deus aceitou o nosso sacrifício, Deus aceitou a nossa oferta, bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus se manifestava ali naquele lugar, e o sumo sacerdote sentia a presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado e exaltado seja Deus. Sabe o que é lindo nisso? É porque tudo isso aponta para Cristo. A Bíblia diz que Jesus, o escritor aos Hebreus fala: ora, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, muito pelo contrário, nós temos um como nós em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado. Então o escritor vai explicar que Jesus, diferente do ritual que os judeus faziam, diferente de um sumo sacerdote comum, normal, que apresentava o sacrifício diante do Senhor, o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, aqui no Antigo Testamento, o tabernáculo, as coisas são sombras daquilo que havia de vir, apontavam para Cristo. Cristo, dentro do Novo Testamento, ele vai preencher todos os requisitos necessários para fazer essa substituição que Deus exigiu desde o começo da humanidade. Alguém pode perguntar e dizer: por que Jesus teve que ir à cruz? Para satisfazer a vontade de Deus. Um homem pecou, é justo que um homem também morra, para então tirar o pecado da raça humana, da humanidade. O apóstolo Paulo vai explicar bem isso e dizer: olha, escrevendo aos Coríntios, por um pecado entrou o pecado no mundo, por Adão, e por Adão veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, se Adão pecou, a Bíblia vai dizer, e o escritor aos Hebreus vai explicar dizendo que é impossível que o sangue de touros e bodes possa perdoar pecados. Era necessário um sangue, um sacrifício puro, era preciso um sacrifício santo, um sacrifício perfeito. Aí você sabe o que acontece? Deus então vai se apresentar ao profeta Isaías e reafirmar a promessa lá de Gênesis 3:15, e diz para Isaías: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 9:6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O anjo aparece para Maria dizendo: Maria, a promessa de salvação, a promessa de livramento que Deus prometeu, ela veio se cumprir. Então ele diz em Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Lucas 1:31, o anjo continua falando: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Quando Jesus nasce, Lucas registra no capítulo 2, dizendo que os anjos apareceram aos pastores. Os pastores se assustam, mas eles dizem: não temais, porque eis aqui vos trago novas, que será de grande alegria para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas,
alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sabe o que é isso? A profecia se cumpriu. Deus fez então da semente da mulher nascer um perfeito, sem a semente pecaminosa de Adão. O apóstolo Paulo vai falar que ele é o segundo Adão, esse que veio em espírito vivificante para dar a vida a mim, para dar a vida a você, para dar a vida a todos aqueles que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Bendito seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, e o apóstolo Paulo fala, que ele é o mistério de Deus que se revelou, bendito seja o santo nome do Senhor, para dar a vida a todos nós. Querido amigo, querida amiga, sabe o que você ganhou na Páscoa? Você ganhou a salvação. Sabe o que você ganhou na Páscoa? Você ganhou a vida eterna por Cristo Jesus, porque a Bíblia vai nos dizer, como nós lemos no texto que iniciou esta pregação, 1 aos Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo disse: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E porque Cristo é a nossa Páscoa? Por causa de tudo isso que eu já falei. E para reafirmar, a Bíblia diz que João Batista olha para Jesus depois de outra oportunidade de tê-lo batizado, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio não mais para encobrir os pecados, porque no dia da expiação, no dia que o sacerdote apresentava o sangue diante de Deus, os pecados eram apenas encobertos, e o escritor vai dizer que não tirava, mas somente encobria. É como se limpasse toda uma casa, e em vez de jogar o lixo fora, colocasse o lixo ali num cantinho, escondido, ou então debaixo do tapete. Quem olha a casa pensa que está limpa, mas a sujeira está lá, a contaminação está lá, o sujo está lá. Então Jesus veio não para encobrir, mas ele veio para tirar o pecado da raça humana. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus então, ele cresce, ele cumpre o seu ministério. O único relato que nós temos de Jesus na sua infância foi justamente quando ele foi participar da festa da Páscoa. A Bíblia diz, e João relata dizendo que então Jesus ia até Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Mateus registra dizendo que Jesus foi morto durante a Páscoa. Então as pessoas estavam ali. Você conhece a cena? Jesus está no Getsêmani. Jesus então é preso. Jesus então ele é levado, é conduzido para o julgamento. Julgam Jesus injustamente. Ele é condenado. Alguém tenta livrar a Jesus e manda ele ser açoitado. Os açoites são horríveis. O Senhor Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, o Jesus que morreu na cruz, antes de estar na cruz, ele foi exposto à vergonha. A Bíblia diz que então ele foi ser açoitado. Sabe como acontecia esse açoite? Eles arrancavam a roupa do réu, amarravam ele em um tronco, e então as pessoas que estavam ali, eles iam açoitar a Jesus, eles iam então chicotear a Jesus, mas não era um chicote comum, era chamado de azorrague. Ele tinha as suas pontas de osso seco, que então encravavam na carne de Jesus, e quando eles puxavam, a carne de Jesus ficava completamente dilacerada. Não era simplesmente um açoite com uma correia de couro, não. Jesus, ele foi moído por causa dos nossos pecados. É por isso que você vai entender o profeta Isaías dizendo: ele foi moído por causa das nossas transgressões. Jesus então, depois de ser açoitado, colocam uma cruz no seu ombro,
ombro, ele começa a caminhar pela via dolorosa, rumo ao Gólgota, rumo ao lugar da caveira. Lá está a cruz. Jesus então, ele vai pelo caminho, as pessoas escarnecem dele, alguns cospem de Jesus, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, zombam dele dizendo: tu é o rei dos judeus, porque tu não te salva? Então as pessoas estão ali agora olhando a Jesus, muitas escarnecendo. Jesus para elas não era mais aquele que curava, não era mais aquele que dava vista aos cegos, não era mais aquele que fazia o morto ressuscitar, mas tinha alguns ali que criam que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é pendurado na cruz. Quando ele está na cruz, ele olha para as pessoas lá embaixo, e ele olha o desprezo, ele olha o escárnio, ele olha a zombaria, e você pensa que ele se irou? Não, ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. A Bíblia diz então que Jesus dá o último brado, dizendo para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. Ele então morre, tiram ele da cruz. José de Arimateia briga pelo seu corpo, então colocam Jesus na sepultura de José de Arimateia, colocam uma pedra na frente. As pessoas do governo disseram: Senhor, aqueles mentirosos dos discípulos dele disseram que em 3 dias ele vai ressuscitar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar guardas, vamos ficar lá na porta, porque pode ser que os discípulos venham à noite, roubem o corpo, e então espalharão a notícia que ele ressuscitou. E você quer saber de uma boa notícia? A história da Páscoa não termina na cruz. A história da Páscoa não termina com o meu Jesus, com o seu Jesus pendurado, todo ensanguentado em uma cruz. Não, a história não termina assim. A história não termina com o nosso Jesus sendo envergonhado pelas pessoas, muito pelo contrário. A Bíblia diz que no domingo de manhã, bem cedo, 3 dias depois, as Marias vão até o sepulcro. Elas se perguntam: quem vai nos tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? Quando elas chegam, elas olham a pedra removida, começam a procurar aonde está Jesus, para onde levaram o meu mestre, para onde levaram o meu Senhor. Se apresenta um anjo a Maria e diz: porque procura entre os mortos aquele que vive, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Louvado seja o nome do Senhor. Ei amigo, ei amiga, essa história não termina na cruz, essa história não termina com sangue, essa história não termina com vergonha, mas termina com o meu Jesus, com o teu Jesus, aparecendo aos discípulos e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, bendito seja o santo nome do Senhor. Vocês vão pregar esse meu evangelho a todas as pessoas, a todas as nações, a todos os povos, e vão dizer: ele veio até essa terra. Lá no Gênesis apontava para mim, lá na Páscoa apontava para mim, lá no tabernáculo apontava para mim. Eu estou aqui com todo o poder, com toda a autoridade. Vão pregar o meu evangelho. Aí ele diz para os seus discípulos: mas vocês não vão pregar assim, vocês não vão pregar somente com conhecimento. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder chegou até nós, esse poder chegou à nossa igreja, esse poder é o que você está sentindo nesse momento aí na sua casa, esse mover do Espírito Santo dentro de você, dizendo: Jesus não morreu e ficou lá sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia para te dar vida, para te dar a vitória, para te dar o livramento, para te dar a salvação, para te dar poder. Aleluia! Louvado e exaltado seja Deus, o nosso Jesus ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, adorado e exaltado seja Deus. Páscoa, a salvação revelada em Cristo. Amigo, amiga, nessa noite eu quero convidar você a entregar a sua vida a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí
na sua casa, você está aí com um dos nossos irmãos, com um dos nossos amigos que está ouvindo a palavra do Senhor, nessa noite tome a sua decisão por Cristo, nessa noite tome a sua decisão por Jesus. Aí você deve perguntar: como eu devo fazer? Você deve tão somente aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque tudo apontava para Ele, e nessa noite, tudo isso foi preparado para dizer para você que Jesus te ama, e Ele entregou a sua vida para te dar a vida eterna. Então nessa noite entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Você, irmão, irmã que está ao lado de uma pessoa amiga, faça o convite para ela nessa noite. Tenha coragem de perguntar para ela se ela quer entregar a sua vida a Jesus. Se você, amigo, está ouvindo aí sozinho e não tem nenhum crente próximo de você, nesse momento nós vamos orar por você, entregando a sua vida a Jesus. Levante a sua mão e confesse seus pecados para o Senhor. Confesse seus pecados a Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo e eu quero ser participante dessa salvação que o Senhor tem me proporcionado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor, e nós cremos que vidas foram alcançadas pela Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, essa adolescente, esta criança que nesse momento está tomando a sua decisão por Cristo, ó Pai, toma eles em Tuas mãos, meu Senhor, abençoa-os, dá da Tua graça e ajuda-os, meu Senhor, nessa nova caminhada. Aos nossos irmãos, meu Senhor, que estão ouvindo e cultuando ao Senhor juntamente conosco, dá a eles da Tua graça, ajuda eles e abençoa eles, fortalecendo a cada um, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vamos ouvir o Geração de